Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área, pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo. Dessa vez vou estar aqui entrando na onda da Vasco TV, vou estar fazendo aí a seleção do Vasco, o meu Vasco preferido, o Vasco do meu sonho. Mas antes da gente começar aí a falar dessa alegria que é falar de grandes jogadores que já passaram pelo nosso clube do coração, quero desejar a todos os vascaínos, em especial aos inscritos aqui do nosso canal, um feliz dia do amigo, que a gente sabe que o nosso primeiro amigo é o nosso Vascão, como diz a música aí. Então vamos ter aí o prazer de estar aqui relembrando grandes jogadores do Vasco que passaram aí pelo nosso time e marcaram aí na história do Vasco. Eu vou estar aqui falando a respeito da rapaziada que eu vi jogar. A gente sabe que o passado do Vasco é glorioso, tivemos aí o Expresso da Vitória, grandes craques aí ao longo do tempo, mas infelizmente eu não sou tão antigo assim, apesar da idade já estar chegando. A gente viu grandes jogadores aí do Vasco, então vou começar falando aí a respeito dos que eu vi, jogadores aí importantes que passaram pelo nosso clube. Antes de estar falando aí da minha seleção, peço a você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, é importante aí para estar fazendo o nosso canal crescendo cada vez mais. Deixa um like aí para estar divulgando aí o nosso canal, o nosso conteúdo, e deixa um comentário a respeito de qual jogador você acha aí que deveria estar entrando na seleção, ou então faça a sua escalação para a gente poder estar debatendo melhor aqui depois do vídeo. Valeu? Então, para começar aí a seleção, vamos falar do goleiro, que na minha opinião foi uma das posições mais difíceis de escolher aí os atletas. Tivemos vários goleiros aí ao longo dos anos, Carlos Germano, Elton, Acácio, Mazzaropi. Antigamente tivemos aí o Barbosa, ultimamente o grande Martin Silva aí que teve uma idolatria muito grande da rapaziada mais nova aí, mas para mim o melhor goleiro que eu vi jogar foi o Acácio, um goleiro ali que tinha um reflexo bem apurado, fazia defesas difíceis, era muito rápido, foi o campeão brasileiro aí pelo Vasco em 89, é um ídolo da torcida, foi o meu primeiro título que eu vi, né? Eu nasci em 72, o Vasco foi campeão em 74, mas eu era uma criança, um bebê ainda praticamente, então o meu primeiro título importante foi o Acácio, que era o goleiro, então marcou muito a minha infância o Acácio. Na lateral direita também tivemos grandes laterais, mas eu não podia estar sendo injusto com um lateral. Na verdade ele era meio campista e foi recuado para jogar na lateral. Ele era destro e jogava na lateral esquerda. Foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira. Estou falando do Mazinho, grande lateral, um cara que tinha uma habilidade ali muito grande. Ele era vibrador, bastante combativo na marcação também. Fez grande participação pelo Vasco, também participou aí do título brasileiro de 89 e posteriormente foi campeão pela seleção brasileira. O Vasco já teve também vários laterais, Luiz Carlos Vinck, Paulo Roberto, o próprio Jorginho, tetracampeão também, passaram ali pelo nosso clube, mas o meu preferido é o Mazinho. Na zaga central, um jogador um pouco mais antigo, a rapaziada aí da minha idade vai lembrar muito bem desse jogador. Estou falando do Donato, um excelente zagueiro central, era um jogador firme, tinha bastante categoria. Depois que passou pelo Vasco, foi para o La Coruña, onde encerrou sua carreira, jogou vários anos na Espanha, foi idolatrado lá na equipe espanhola, e no Vasco, quando passou também, jogou muita bola. O Donato, para mim, é o melhor zagueiro que eu vi jogar no Vasco. Tivemos outros, tivemos Alexandre Torres, Célio Silva, tivemos grandes jogadores ali na zaga central, mas o Donato para mim foi o melhor. Na quarta zaga, indiscutível, o nosso capitão América, Mauro Galvão, foi um cara ali que eu vi jogar com a sua experiência, já veio para o Vasco já quase no final da sua carreira, já tinha passado por grandes clubes do futebol brasileiro, internacional, o Grêmio, o Botafogo,
e no Vasco foi a consagração, foi um cara que conquistou toda a torcida do Vasco, foi um excelente zagueiro e, na minha opinião, Mauro Galvão merece estar entrando na história aí do Vasco por tudo que ele fez aí ao longo da sua carreira no Vasco da Gama. Na lateral esquerda, na minha opinião, é indiscutível um jogador que mais venceu no Vasco, os títulos importantes que o Vasco teve durante aí os anos 90. O Felipe estava em campo, foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, e é um cara aí que, campeão da Mercosul, é um cara que conquistou todos os grandes os títulos do Vasco, excelente, um jogador habilidosíssimo. Infelizmente não teve uma carreira tão glamurosa quando foi para a Itália, ali no Roma, saiu do Vasco meio brigado, mas é um cara que com certeza é vascaíno de coração, já declarou todo o amor ao Vasco, e a rapaziada aí que viu o Felipe jogar, tenho certeza aí que considera o Felipe um dos melhores lateral esquerdo do Brasil, não do Vasco, do Brasil. É difícil ver aí um jogador com a habilidade que o Felipe teve. Na cabeça de área, vai ser uma posição meio controversa. Eu tenho certeza que vai surgir aí alguns comentários que vão falar que eu estou meio doido, mas o cabeça de área, para mim, que foi um dos melhores que eu vi jogar no Vasco, foi o Zé do Carmo. O Zé do Carmo, que era um jogador que jogava no Santa Cruz, veio para o Vasco na década de 80, foi campeão brasileiro pelo Vasco, era um jogador aguerrido, tinha também um bom toque de bola, mas ele me conquistou muito pela sua vontade, pela sua determinação. Tivemos aí grandes jogadores também nessa posição, inclusive até o tetracampeão Dunga já jogou no Vasco nessa posição. Luizinho Quintanilha também, campeão da Libertadores, não poderia estar deixando de ser lembrado aqui. O meu ídolo de infância ali era o Zé do Carmo. Nas minhas peladas de jogo de botão, futebol de mesa, gostava de botar o nome do Zé do Carmo nos meus botãozinhos. Então é um cara que eu não poderia estar deixando aqui de lembrar. Na meia direita, na minha opinião, foi o maior meia direita que eu já vi jogar no Brasil. Tivemos aí grandes meio-campistas aí, Sócrates, o Falcão, mas na minha opinião o Príncipe da Colina, o Pequeno Príncipe, o Giovani, para mim foi o melhor jogador que eu já vi jogar no meio de campo. Um jogador que conseguiu fazer coisas maravilhosas dentro do Vasco. Era um cara que tinha um passe refinado, uma categoria muito grande, tinha uma visão de jogo ali que achava muito bem o Roberto Dinamite ali no ataque, o próprio Romário. Era um cara que disputou um mundialito aí de juvenil contra a Argentina de Maradona e foi considerado aí o melhor jogador da competição. O cara, para ser o melhor jogador da competição, tendo como adversário o Maradona, vocês vê, os mais novos aí podem perceber a importância desse jogador. Era um jogador magnífico, o Giovani, o nosso Pequeno Príncipe da Colina. O outro jogador que, para completar ali o meio de campo do meu time, também vamos ter aí algumas controvérsias. Muitos gostam aí do Juninho Pernambucano, tivemos aí Bismarck, William, grandes jogadores ali, o Boiadeiro. São jogadores ali que passaram no nosso meio de campo, que tinham bastante categoria, mas na minha opinião, um cara que eu gostava muito de ver jogando era o Ramon Menezes, o nosso técnico hoje em dia. O Ramon também era um jogador que tinha uma categoria muito grande, batia muito bem faltas, era um jogador que, quanto mais esperava dele ali, que ele ia salvar, ele batia uma falta ali, salvava o Vasco. Teve um ano que ele levou o Vasco nas costas sozinho, quando o Vasco se desfez dos seus principais jogadores. Eu lembro de um jogo que eu fui ver lá em Conselheiro Galvão, o Ramon arrebentou ali contra o Madureira, um jogador ali, na minha opinião, também que foi o melhor jogador aí que eu vi no meio de campo do Vasco, foi o Ramon Menezes. O ataque, eu acho que é uma unanimidade do Vasco. Temos aí alguns jogadores que poderiam estar entrando aí, como o Denner, o próprio
Mauricinho, que foi um jogador que antigamente aí na década de 80 infernizava ali o ataque, o próprio Bebeto, que foi campeão brasileiro pelo Vasco, depois de ter saído do Flamengo, mas um ataque aí que eu acho que não vai fugir muito disso. Vamos começar pela ponta direita, eu botaria o Edmundo, jogador importantíssimo aí na história do Vasco, campeão brasileiro de 97, foi aí o artilheiro supremo do campeonato, o jogador que fez mais gol em uma competição. O Edmundo aí, que é o ídolo da torcida, fez muito pelo Vasco e merece estar aí nos melhores da minha seleção. O outro centroavante ali, a gente não pode deixar de fora o nosso maior ídolo, o grande ídolo da torcida do Vasco, Roberto Dinamite. É um cara aí que fez mais de 500 gols aí com a camisa do Vasco, então é um jogador que, na minha opinião, é indiscutível aí a sua categoria na hora de fazer gol. Era também um cara que batia muito bem falta, ter sido o presidente do Vasco que levou o Vasco ao rebaixamento, mas temos que separar o ídolo do futebol com o dirigente. Então o Roberto Dinamite também é o grande ídolo do Vasco, tem que entrar na minha seleção, não pode ser esquecido. E para completar o ataque, como eu já declarei aqui em outros vídeos aqui, o meu maior ídolo no futebol, para mim, foi o Romário. O baixinho na área era o gênio, um cara por onde passou foi artilheiro, já fez aí mais de 1000 gols. Eu tenho o maior orgulho de ter feito aí o 1000º gol com a camisa do Vasco. É um cara importantíssimo, teve aí vários jogos importantes pelo Vasco. O mais importante foi a virada do século, né? Aquela sul-americana ali, a Copa Mercosul, que ele brilhantemente comandou a equipe aí com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Viola, um timaço que o Vasco tinha, mas o Romário foi o grande protagonista daquele dia ali, fazendo 3 gols. Então é um jogo que ficou marcado na memória da rapaziada, da galera do Vasco, e o Romário não podia ficar de fora, meu grande ídolo aí, o baixinho Romário. Para comandar essa rapaziada aí, não poderia ser diferente. O Antônio Lopes seria o técnico dessa seleção, um dos maiores técnicos que o Vasco já teve, o mais vitorioso, o técnico que teve aí os títulos mais importantes do Vasco. Então não poderia ser diferente. O Antônio Lopes seria aí o técnico dessa seleção, que, na minha opinião aí, se fosse hoje em dia, ficaria difícil para os grandes clubes do Brasil aí, do mundo, vencer aí essa seleção. Jogadores importantes no futebol brasileiro e principalmente no time do Vasco, no clube aí que sabemos aí que passou grandes atletas, grandes jogadores aí durante a história do futebol, foram formados no nosso time, e esse time aí com certeza seria imbatível. Vou estar aqui dando aqui uma ressalva, um jogador importante, um jogador também magnífico que passou pelo Vasco, mas infelizmente foi por pouco tempo. Tivemos aí uma grande perda, que foi o Denner, um jogador também que enchia os olhos, um jogador habilidosíssimo, muita categoria, uma velocidade descomunal. Se o Denner não tivesse falecido naquele trágico acidente, com certeza ele seria aí um dos grandes jogadores do Brasil, quem sabe aí até um dos grandes jogadores do mundo, que o Denner era muito bom de bola. Era esse time aí que eu queria formar, era o time do meu sonho, que queria que fosse o time que estivesse atuando hoje. Eu peço a vocês aí que deixem aí os seus comentários, o que vocês acharam aí dessa seleção, e diga aí qual jogador que vocês gostariam de ver aí nesse time dos sonhos. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.